Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Já comigo, um olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kchniewski. Hoje é dia 19 de abril de 2013 e neste programa de hoje a gente vem trazendo as informações da Taça Rio, o segundo turno do Cariocão. Vamos falar também de Copa do Brasil, de Taça Libertadores da América e trazer as informações do futebol internacional com toda a competência da equipe Gol Rádio Clube. Mas chega de conversa e vamos aos destaques de hoje, começando pelo Vasco da Gama com Luiz Felipe França. Um olá para você, Luiz. Olá, Diedro. Por causa de dívidas com a Fazenda, a transferência de Dedé para o Cruzeiro é bloqueada. Seguindo com o destaque do Flamengo com Fabrício Teixeira. Um olá para você, Fabrício. Olá, Diedro. Vitórias e patrocínio. Enfim, uma boa semana na Gávea. Destaque do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Olá, Diedro. Confira os resultados da Copa do Brasil e o desempenho dos brasileiros na Libertadores. Destaque do futebol internacional agora com Roberta Pires. Um olá para você, Roberta. Olá, Diedro. Confira os próximos jogos dos campeonatos europeus e nessa semana acontecem as semifinais da Liga dos Campeões e a Liga Europa. Valeu, Roberta. Vamos ao destaque do Botafogo com Leonardo Peçanha. Um olá para você, Leonardo. Olá, Diedro. Oswaldo de Oliveira prepara time reserva para a partida contra o Volta Redonda pelo estadual. E Botafogo tem desfalques importantes para o segundo duelo contra o Sobradinho na Copa do Brasil. Foi mal, tô meio apressado. E fechando o giro inicial, vamos ao destaque do Fluminense com Leandro Soares. Um olá para você, Leandro. Olá, Diego. Tricolor vence o Caracas, termina líder do grupo 8 e enfrenta o Emelec nas oitavas de final da Libertadores. Isso e muito mais você vai curtir aqui no Gol Rádio Clube, que está começando. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. Campeonato Carioca Taça Rio, jogos da 7ª e última rodada da fase de classificação. Felipe Bruno. Olá, Diedro. Grupo A, na sábado às 3h30, em Conselheiro Galvão, Madureira e Vasco. Domingo às 4 da tarde, na Rua Bariri, Olaria, Nova Iguaçu. No Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Botafogo, e no Eduardo Guilherme, Friburguense e Quissamã. Pelo Grupo B, sábado às 6h30 no Marcisão, Macaé e Flamengo. No domingo às 4 da tarde no Barrentão, Duque de Caxias e Audax Rio. Em Bacaxá, Boa Vista e Resende. E em São Januário, Fluminense e Bangu. A classificação do Grupo A, o Botafogo tem 18 pontos. O segundo é o Volta Redonda com 13. Em terceiro está o Nova Iguaçu com 8. Em quarto, o Friburguense com 7. Em quinto, o Vasco com 7, em sexto, Olaria com 6, em sétimo, o Madureira com 5 pontos e o oitavo, Quissamã com 2. Pelo Grupo B, o Resende é o primeiro com 15 pontos, segundo o Fluminense com 13, e terceiro, Duque de Caxias com 8. Flamengo é o quarto com 7, o Audax Rio é o quinto com 7, o Macaé é o sexto com 6, o Boa Vista é o sétimo com 5 e o Bangu é o oitavo com 3 pontos, Diedro. Valeu, Felipe Bruno. Quem abre o noticiário de hoje é Luiz Felipe França com as notícias do Vasco da Gama. Vasco. O zagueiro Dedé se apresentou na tarde dessa sexta-feira, mas não poderá estrear na Raposa. As dívidas do Vasco com a Fazenda chegam a 50 milhões de reais. E os direitos federativos e documentos que seriam enviados para a Federação Mineira estão bloqueados pela Justiça. O que complicou ainda mais a situação foi o depósito já feito pelo Clube Mineiro de 14 milhões de reais. O empréstimo do jogador Alisson ao clube e o efeito Dedé em São Januário. O pagamento dos salários atrasados de fevereiro e de março. O Vasco enfrentou o Madureira às 3h30 da tarde de sábado em Conselheiro Galvão pela última rodada da Taça Rio. Já eliminado, o time terá uma mudança provável. A troca do atacante Tenório por Romário no time titular. É com você, Diedro. Pois é, rapaz, o Vasco da Gama não tem sossego há muito tempo, como se não bastasse a acusação de doping do Carlos Alberto, também essa negociação aí com o Dedé que fechou tudo, só que a Receita Federal não aceitou. E a pergunta dos torcedores vascaínos é se ele vai voltar a jogar em São Januário mesmo e vai deixar aí, que o problema maior é do Vasco, né? O Cruzeiro não tem nada a ver com isso.
Depois de beijar o escudo do Cruzeiro, que ele fique por lá e não volte. Ih, rancor, hein? Rancor, mimimi. Sentiu uma parcialidade nesse O problema não é nem isso. O problema já são os 14 milhões de reais que o Cruzeiro depositou na conta do Vasco e já pagou salário, né? E o Alisson já jogando, já treinando já lá na colina, já. O Dedé tá vendido, gente. Se o dinheiro não caiu na conta do Vasco, não é problema do Cruzeiro nem do Dedé. Ele não volta. Isso aí é fato. Pois é, mas parece que o Vasco colocou os salários em dia com essa negociação aí, né? Colocou o salário em dia, que foi a exigência do Paulo Tuori. Ele não quer trabalhar com o elenco com salário atrasado. Eu queria saber a opinião da mesa em relação à escolha do Dedé, a escolha do Cruzeiro, né? Do Dedé pelo Cruzeiro. Na verdade, o Dedé tinha 3 propostas na mesa para poder estudar. A proposta do Cruzeiro, a proposta do São Paulo e também a do Corinthians. Só que o Vasco tentou de todas as formas impedir que ele fosse para o Corinthians ou para o São Paulo. A negociação com o Corinthians era algo que beirava o absurdo, porque o Vasco pediu para o Cruzeiro 10 milhões de euros de rescisão e mais 5 jogadores. E com o São Paulo também pediu os 10 milhões de euros, apesar de que o São Paulo ofereceu 4 jogadores pelo Dedé e mesmo assim a negociação não foi à frente. Mas se você pensar que o São Paulo também não tem banco assim, né? Tantos jogadores disponíveis para o Vasco, então não era uma negociação tão vantajosa assim. Pois é, mas pra comparar com a galera que tá no banco de reservas do Vasco da Gama... Mas o Vasco tinha 100% do passe do Dedé, não, né? Não, o Vasco tem 45% do passe do Dedé, parece que os outros 55% são fundo de investimento, não é isso? Era 45% do Vasco, 45% do grupo, agora não sei se é Sonda, é Sonda? O grupo Diz é do Sonda, a mesma coisa. E aí sobra 10% aí que eu não sei de quem era. Pois é, ações na Bolsa de Valores. É da mãe dele. É da Google. Mãe dele comprou. Pois é, e pra completar, fala. Só um segundo, o que eu escutei sobre essa negociação é que o Dedé não queria ir embora, mas que o Vasco colocou uma pressão porque tinha que pagar os salários atrasados e falou: Dedé, você vai ter que sair agora por um sacrifício maior, aí ele teve que sair. Mas depois que o cara sai, ele fala que nunca quer sair, né? Não queria sair. Aconteceu a mesma coisa com o Love já tá falando mal aí do Flamengo. Não, mas a culpa aí no caso não é do Dedé, né? A culpa é da má gestão do Vasco. Tu acha que ele não preferiria continuar no Vasco do que ir pra outro time do Brasil? O cara é o maior ídolo do time no momento. Sim, mas o Vasco tá dando uma afundada. Só pra esclarecer, esse comentário que eu falei, eu não escutei da boca do Dedé, tá? Eu escutei lá de dentro do Vasco. Pois é, e como se não bastasse, o Vasco da Gama está sonhando com o goleiro Elton, que está já há 8 temporadas no Porto, é ídolo lá e tal. Tá tentando trazer o Elton pra suprir essa carência de ídolos. Que seria uma ótima contratação, porque o Elton é um bom goleiro e ainda titular no Porto desde que chegou da época do União de Leiria, né? Sim, exatamente. Sim, o Alessandro não é um mau goleiro, mas é muito inexperiente. Eu acho que ele tem que ainda ficar um pouquinho na reserva e aprender com alguém mais experiente. Né? E o Michel Alves? Na reserva? Meu Deus. E o Michel Alves tão vai virar o Márcio, né? Não, eu acho que Michel Alves foi um exagero da diretoria do Vasco contratar, né? O Alessandro, se ele voltar pro banco, ele vai virar o Márcio, eterna reserva. Reserva do Carlos Germano, reserva do Elton, reserva do Fábio, reserva, sei lá, do Caetano, do tio do pastel ali, de frente São Januário, e vai virar a eterna reserva. Mas enfim, vamos acompanhar o que vai acontecer com a administração do Vasco da Gama. Obrigado, Luiz. Vamos às notícias do futebol nacional com o Gol Rádio Clube, com o Felipe Bruno. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. Pela Copa do Brasil, jogos de ida: Sobradinho 0, Botafogo 0. Jogos de volta: Flamengo 3, Remo 0, Sampaio Corrêa 0, Campinense 1, América Mineiro 0, Gurupi 0, Santo André 2, Veranópolis 0, Sport 2, Vitória da Conquista 0, Vitória 5, Misto 1, Boa Esporte 2, Salgueiro 2, Criciúma 3, Noroeste 0, São Caetano 1, Arapongas 0,
Barueri 0, Cianorte 3, Atlético Paranaense 2, Brasil de Pelotas 0, Portuguesa 1, Naviraense 0, Santos 2, Flamengo do Piauí 0, Joinville 1, Aracruz 0, Náutico 1, Craque 1, Betim 1, Bangu 0, Luverdense 3, Tupi 0, Guarani 1, Confiança 0, Fortaleza 0, Lusiana 0. Classificados para a próxima fase: Flamengo, Campinense, Ceará, Internacional, Santa Cruz, América Mineiro, Goiás, Santo André, Sport, ABC, Vitória, Salgueiro, Criciúma, Nacional do Amazonas, Ponte Preta, Bragantino, Figueirense, Arapongas, Cruzeiro, Resende, Atlético Goianiense, Cianorte, Atlético Paranaense, Naviraense, Paysandu, Santos, Joinville, Craque, Betim, Bahia, Luverdense, Confiança e Fortaleza. Pela Libertadores da América, pelo Grupo 2, Sport Cristal 1, Palmeiras 0. Grupo 3, São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. Grupo 8, Atipato 1, Grêmio 1, Fluminense 1, Caracas 0. Todos os brasileiros avançaram para a próxima fase da Libertadores. Confira os jogos deles nas oitavas de final: Atlético Mineiro e São Paulo, Palmeiras e Tijuana, Corinthians e Boca Juniors, Grêmio e Santa Fé, Fluminense e Emelec. É com você, Diego. Isso aí, de volta com o Gol Rádio Clube, todos os clubes brasileiros passando na Taça Libertadores da América e a Copa do Brasil aí já definindo os seus primeiros classificados e os primeiros confrontos também da segunda fase. Realmente. Não é algo a dizer? Não, tem a dizer da Libertadores, né, que São Paulo e Atlético Mineiro vai ser o jogo mais disputado, né, acredito, das oitavas de final, tirando o Nils, que enfrenta o Vélez Sarsfield também na oitava de final. Sim. Vai ser um jogaço. O Palmeiras pega a vida difícil contra a equipe do Tijuana, que o Tijuana foi o segundo melhor do grupo do Corinthians e quase com a mesma pontuação. Até porque Tijuana é tropa de elite, né? É, tropa de elite, é. Putz, grande. Eu acho que já tem... Uma pergunta pra mesa. Em alguma outra edição de Libertadores, dois clubes que estavam no mesmo grupo se enfrentaram na fase seguinte? Sim. 2008, Fluminense e Atlético Nacional, não foi? Sim. Na verdade, o critério é o melhor primeiro colocado pega o pior segundo colocado e por aí vai. Então existe essa possibilidade na Taça Libertadores. E também eu lembro o Flamengo enfrentando a Universidade do Chile, né? Em 2011, se eu não me engano, 2010. Sim, teve também. Vai ter Corinthians e Boca, né? Corinthians e Boca. A repetição da final do ano passado. Vai ser um bom jogo também. Exatamente. Confrontos definidos já na segunda fase da Copa do Brasil: Flamengo e Campinense, Internacional e Santa Cruz, Goiás e Santo André, Sport e ABC, Vitória e Salgueiro, Ponte Preta e Bragantino, Figueirense e Arapongas, Cruzeiro e Resende, Atlético Goianiense e Cianorte, Naviraense e Paysandu, Santos e Joinville, Craque e Betim, Bahia e Luverdense, Confiança e Fortaleza. Esses daí já estão definidos. Quem está esperando adversário até o momento: o Ceará pega o vencedor de Santa Cruz do Rio Grande do Norte ou Asa. O América Mineiro pega o vencedor de Volta Redonda ou Avaí. O Criciúma está esperando o vencedor de São Bernardo ou Paraná. E o Nacional de Amazonas pega o vencedor de Souza ou Curitiba, assim como o Atlético Paranaense, que pega o vencedor de Ji-Paraná ou América de Natal. O único confronto que não tem ninguém definido, Sobradinho ou Botafogo, pega o vencedor de Fast ou CRB. Seguindo com o Gol Rádio Clube, voltando agora para a pauta, já que eu sou um filho da pauta, vamos agora com Fabrício Teixeira e as informações do Flamengo. Flamengo. A semana foi muito boa para o Flamengo. No domingo, o rubro-negro venceu o Fla-Flu por 3-1, com gols de Hernani e Renato Abreu 2 vezes. Na quarta-feira, no jogo de volta contra o Remo pela Copa do Brasil, o Fla venceu por 3-0, dessa vez com 3 gols do atacante Hernani. E as boas notícias não ficaram só para dentro das 4 linhas. O clube está a ponto de fechar com o novo patrocinador Master, a Caixa Econômica Federal. Os valores giram em torno de 35 milhões de reais por ano. Além desses, o Flamengo já arrecada 2 milhões da operadora TIM, 10 milhões da montadora Peugeot e 35 milhões da Adidas, nova fornecedora de materiais esportivos do clube. Isso resultaria em um montante de mais de 80 milhões anuais ao Clube da Gávea até 2015. Em campo, o Flamengo encara o Macaé pela última rodada da Taça Rio. Nessa semana, a Ferge excluiu os pontos da partida entre Flamengo e Duque de Caxias.
A decisão foi tomada após reclamações da diretoria rubro-negra de que no gol anulado de Hernani pelo árbitro Patrício Maia haveria recebido ajuda de agentes externos para assinalar a irregularidade. A decisão pode incluir o ganho de pontos pelo Flamengo ou a realização de uma nova partida. Caso o Fla consiga os 3 pontos, dependeria de um tropeço de Fluminense para, caso tenha maior saldo de gols, avançar às semifinais da Taça Rio. Flamengo e Macaé se enfrentam no sábado, às 6h30 da noite, no Moacirzão. Vai, Diego. Voltando aqui, as notícias do Flamengo. O Flamengo que vem de 2 resultados muito bons, a vitória no Clássico e a passagem de fase na Copa do Brasil contra o Remo. O time está se encontrando? Não. Não? Não está se encontrando. E como sempre, a torcida rubro-negra se iludindo com 2 resultados, achando que o Flamengo, com os 2 resultados, vai conseguir chegar a Libertadores no Brasileiro, se não ganhar. Hernani matador, artilheiro seleção. Sempre a torcida rubro-negra iludida. Pegou o Fluminense, que estava totalmente desfalcado, e o Remo, que é uma equipe fraquíssima. Eu acho que a torcida não tem que se empolgar, não. Tem que colocar os pés no chão e cobrar reforço, porque esse time não vai seguir bem no Brasileiro, não. Fabrício, por favor, conte-me mais sobre essa anulação de partida aí contra o Duque de Caxias. Só um minutinho, eu queria responder. Eu acho que a torcida tem direito de se empolgar sim, cara, porque o time tá longe de ser o time ideal do Flamengo, os reforços tem que vir mesmo, mas tem que dar tempo, né? Tem que dar tempo pra ver se o time dá uma entrosada, e esses 2 últimos jogos o time se mostrou mais entrosado do que antes, né? Só queria aqui deixar bem claro que o Felipe Bruno aqui, ele é fã do Hernani. Cada gol do Hernani ele vibra. Não, olha só. Mas é aquilo, nessa quarta-feira foi... Cara, tudo que o cara chutava era gol. Tinha a bola que o Ian ficava na linha, sei lá, o outro atacante chutava e o isolava. Não, mas é engraçado, o Hernani ele só faz gol quando a diretoria do Flamengo começa a falar sobre trazer um centroavante. Aí falou, vamos trazer um centroavante, 3 gols do Hernani. Mas é aquilo, ele por enquanto é uma solução momentânea. Eu acho que ainda dá pra deixar ele no elenco, não tá... São quantos gols na temporada? 14? Pois é, ele tá empatado com o Neymar na temporada. Então... Olha aí. Tem que alterar o negócio. Só que o Neymar fez 4 no outro dia, né? Ele fez 3 na quarta-feira. Peraí, né? E a diretoria especulou trazer o atacante do Boca, né? Santiago Silva. Pelo amor. Que foi o grande destaque do Boca na Libertadores do ano passado, né? Mas pra ser a sombra do Hernani. Não tem vaga no sua canela. Mas aqui, agora que eu me lembrei, nosso amigo aqui, Leonardo Peçanha, fez uma pergunta pra você, Fabrício. Perdão, pode repetir a pergunta. Por que o Flamengo resolveu tumultuar o estadual com recurso no tapetão? Olha, cara, eu vou te falar que eu também sou contra esse recurso. Eu acho que não vai dar em nada porque é o que estávamos falando aqui em off. Eu duvido muito que o Fluminense não consiga a classificação. Pois eles acreditam que o Flamengo tem alguma chance de título ou de vitória. Eu acho que já era questão da situação, né, cara? Na situação teve que se apegar a alguma coisa. Lembrando que o Palmeiras no ano passado no Brasileiro fez a mesma coisa naquele jogo contra... Se eu não me engano, o Internacional de Porto Alegre, que o Barcos fez um gol, né, o gol de mão e deu uma bulha danada, o resultado foi colocado subjúdice e depois o tribunal falou, cara, não vamos mexer em nada e acabou. Também não tem que mexer mesmo, porque não. Se for questionar cada resultado com erro de arbitragem... Vamos voltar ao início do futebol e olhar jogo por jogo. Eu considero essa reclamação do Flamengo aquela reclamação do jogador com o árbitro em campo, que é só pra marcar presença, pra mostrar que tá ali em campo, entendeu? Eu acho que não, acho que é pra tentar livrar uma vergonha que foi o desempenho no estadual, né, principalmente na Taça Rio. Não é isso, é pra mostrar pra torcida que tá se empenhando pra tentar alguma coisa que é impossível. É isso, então vamos seguindo com o Gol Rádio Clube e agora as notícias, aliás, antes das notícias do Botafogo, essa semana nós não teremos a resenha do futebol paulista que isso, ó, com o nosso amigo Rafael Iso do blog Comendo Grama. Ele se enrolou no trabalho. Ele não gosta de trabalhar, não? Paulista não trabalha quando ele tem parada gay em São Paulo, não? É feriado? Ele tá preso no trânsito. Tá na Avenida Paulista. Tá preso no trânsito. Ele tá preso no trânsito. Aconteceu a Marginal Tietê. Léo quer falar alguma coisa aqui. Alguém chorou nas margens do Tietê e aí alagou tudo. Mano, vocês estão tirando com o cara. Ouvi boatos que eles se contundiam na posição Comendo Grama. Que isso. Seguindo então com o Gol Rádio Clube, vamos às notícias do Botafogo com Leonardo Peçanha. Botafogo.
A CBF antecipou em um dia da próxima quinta para quarta-feira o duelo entre as equipes do Botafogo e do Sobradinho. O goleiro Jefferson, convocado para defender a seleção brasileira no duelo contra o Chile, na mesma quarta-feira em Belo Horizonte, virou desfalque de última hora para a partida. Outro desfalque importante é o do meio uruguaio Lodeiro, com lesão muscular na coxa esquerda. Cauteloso, o técnico Oswaldo de Oliveira vai escalar o time reserva no compromisso de domingo contra o Volta Redonda, evitando assim novas contusões entre os titulares. A nota positiva do empate em Brasília foi a recepção amistosa da torcida do Sobradinho para com os torcedores alvinegros, que tiveram acesso a ingressos fornecidos pela organizada local, a preço mais em conta se comparados à entrada de visitantes. Não houve registro de conflito entre os espectadores e eles dividiram o mesmo espaço durante toda a partida. É com você, Diedro. Isso aí, voltando com as notícias do Botafogo. Botafogo que teve um resultado até certo ponto, um resultado inesperado no meio de semana, um empate com o Sobradinho de Brasília. Sobradinho que é uma boa música do Biquíni Cavadão. Não é do Biquíni Cavadão, não. É do Sá Rodrigues e Guarabira. Não, mas o Biquíni Cavadão gravou. Gravou. Então é do Biquíni Cavadão. Não é. Foi um barzinho e violão, eles já gravaram. Um barzinho e violão, exatamente. E também regravaram Coleção também. Uma bonita coleção, eu sei que é do Cassiano. Inclusive, a gente vai regravar aqui, eu e o Luiz Felipe iremos regravar. Não, agora não. Agora mas olha só, vamos lá. O resultado horroroso. Horroroso. O resultado horroroso. Se tivesse jogando até agora, sexta-feira, 10h12 da noite, o Botafogo ainda não teria feito gol. Muito provavelmente. Vai jogar. O próximo jogo vai ser onde? Próximo jogo é São Januário? São Januário, acredito. Ou São Januário ou Moça Bonita. Nossa. Um dos dois. O Botafogo até pensou em levar pra Juiz de Fora, mas parece que essa ideia foi abortada a princípio. Felipe, teve jogo ontem da Libertadores em São Januário? Depois O que é um jogo contra o Sobradinho? Rapaz, depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Não, mas tinha uma rixa aí da presidência do Vasco com o presidente do Botafogo por conta dos clássicos não poderem ser realizados em São Januário e tal. Eu acho que o Botafogo não vai jogar em São Januário. Era aquela questão do 90-10, né? Da torcida que o presidente do Vasco queria dar apenas 10% da carga de ingressos do clássico Vasco e Botafogo para a torcida do Botafogo. O presidente do Botafogo, Maurício Assunção, não aceitou. Sinceramente, eu tenho uma opinião sobre essa relação de estádio e os times. Por exemplo, no clássico, eu acho que deviam acabar com essa parada de 50-50. Se o jogo é Vasco e Botafogo em São Januário, coloca 10% do Botafogo. Quem vai se prejudicar com a renda depois é o Vasco, porque vai jogar no Engenhão com 30 mil, 40 mil pessoas. São Januário põe o quê? Em clássico? 25? 30? No máximo 25. Então, parece que a lotação de São Januário hoje em dia é 22 mil, então, né? Se eu não me engano. Em São Paulo, ninguém mais divide clássico. Ninguém mais divide clássico por causa da rixa do Corinthians com São Paulo. E tem sido viável. Eu concordo com o Felipe Bruno em dois aspectos. A relação da federação de dividir em 50-50 era porque o Maracanã não era a casa de ninguém, na verdade, a casa do público carioca. Então não tinha mandante no Maracanã. E outra coisa também, o clube que ficar com 10%, enfim, de carga de ingresso, isso vai fazer muita diferença para ele no final do mês, na ponta do lápis. O dinheiro dele é com cota, entendeu? De televisão, não é mais com bilheteria. Eu acho que tem que prevalecer sim o mando de campo, né? O clube que tem o mando de campo que fica com a maior carga de ingresso. Não, concordo. Se os outros times, o Botafogo, o Fluminense e o Flamengo acharem ruim, eles vão botar, sei lá, quando o Maracanã abrir 70 mil contra 10 mil do Vasco ali, de torcedores. Assim, a gente sabe que o Maracanã está em menos há muito tempo. A gente sabe que não funciona assim no Rio de Janeiro. Porque a torcida do Flamengo e a torcida do Vasco, quando elas querem, elas vão lá, cobram o ingresso das outras torcidas e espremem as outras torcidas do lado deles. Sim, mas é o que eu tô falando. Isso acontece. Não vem dizer que, o Flamengo já fez muito, torcida do Flamengo, pra lotar Flamengo e São Paulo em 2009, quando tava disputando o título. A torcida do Flamengo comprou o ingresso da torcida do São Paulo e espremeu a torcida de São Paulo num dos cantos do Maracanã. Pois é, e veio gente da torcida do São Paulo, vieram 3 mil torcedores. Mas era o velho Maracanã, né, Diedro? O Engenhão já não permite esse tipo de situação porque as entradas são separadas. Eu não sei como vai ser o esquema lá de entrada de acesso ao novo Maracanã.
Mas eu acho que isso não vai mais ocorrer. Mas é aquele negócio, pra entrar você entra sem camisa. Chega lá dentro, você coloca a camisa do clube. 5 mil, 10 mil fazendo isso num setor de uma torcida rival, isso vai dar um problema gigantesco lá dentro. Mas aí você não pode isentar a polícia militar nisso daí. A polícia militar tem que gerar segurança do estádio. Só que não há contingente pra segurar uma massa dessa. Eles já estão avisando antes da partida. Ó, a gente não tem condição de segurar as pontas aqui. Não tem condição num clássico metade. Agora num clássico 10% da outra torcida, pelo amor de Deus. Ué, cara, mas se é isso que daí acontece na maior parte do Campeonato Brasileiro. Chega lá a torcida do, sei lá, Flamengo e Goiás. O Flamengo coloca 70 mil no estádio, entra uns 450, a polícia fica lá cercando os 450. Não, mas se a polícia ela tá te falando que ela não vai conseguir garantir a segurança, cara, se você quer fazer a parada, você tá botando os torcedores em risco. Ela fala, mas é isso que eu tô falando, ela fala em casos de 50%, de 50 a 50. Agora, pô, em casos de 90 a 10, não tem como? Assim, eu sou muito a favor que o clube mande o seu jogo e que leve, sim, os 90% da renda, dê os 10% do time visitante e tal. Só que, em clássico carioca, eu repito, não há quem garanta que vai ter só 10% de um outro time carioca, principalmente no clássico contra o Flamengo ou contra o Vasco. Mas não há quem garanta isso, nem a Polícia Militar, quer ver uma solução? Nem a federação, nem o próprio clube. Quer ver uma solução, então? Coloque essa cota de 10% dos times pro sócio torcedor. Porque aí o cara paga o cara paga o ingresso do próprio time. Você não abre pra ele bilheteria, abre só a vaga pra sócio torcedor. Ou então faz igual o Minas Gerais. O clássico agora é torcida única. Não, agora é voltar a ser 50-50. Se a PM diz que não tem contingente suficiente pra garantir segurança, torcida única, gente. Botafogo e Sobradinho, né, que a gente começou a falar. Bota aqui no seu site da Oeste, tá bonita a beça. Não, pois é, e não vai lotar. Cabe na Bariri. Cabe na Bariri, como muitas vezes já houveram jogos grandes na Rua Bariri. Sim, tá certo. Mas então, seguindo com o Gol Rádio Clube, vamos ao noticiário do futebol internacional com Roberta Pires. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. No Campeonato Espanhol, o Barcelona está cada vez mais perto da taça. Com 81 pontos, está a 13 do segundo colocado, o Real Madrid. Em terceiro fecha o top 3, o Atlético de Madrid com 65 pontos. Nesse final de semana, no sábado, Real Madrid e Betis se enfrentam no Santiago Bernabéu à 1 da tarde. Barcelona e Levante no Camp Nou às 3 da tarde. Fechando o top 3 do campeonato no domingo, Sevilha e Atlético de Madrid jogam às 4 horas da tarde. A mesma situação acontece no futebol inglês. O Manchester United, com 81 pontos, está perto de se sagrar campeão, a 13 pontos do segundo colocado, o Manchester City, com 68. O Chelsea vem em terceiro lugar com 61 pontos. Abrindo os jogos do top 3 do campeonato inglês, nesse final de semana, o Manchester City enfrenta o Tottenham fora de casa no domingo às 9h30 da manhã. Mais tarde, o Chelsea enfrenta o Liverpool também no campo do adversário ao meio-dia. Para encerrar a rodada, o líder Manchester United enfrenta o Aston Villa na segunda-feira às 4 da tarde. No italiano, nesse final de semana, teremos clássico entre o primeiro e o terceiro clube da tabela. Em primeiro lugar, Juventus está a 11 pontos do segundo colocado, a Napoli, com 63. O Milan vem em terceiro lugar, com 59 pontos. No domingo, pelo Campeonato Italiano, a Napoli encara o Cagliari às 10 da manhã. Juventus e Milan se enfrentam no domingo no Juventus Stadium, às 3h45 da tarde. No campeonato alemão, o top 3 do campeonato possui a coincidência de começarem com a letra B. Bayern de Munique é o líder com 78 pontos. Borussia Dortmund tem 58 e Bayer Leverkusen com 50 são os melhores da Alemanha. No sábado, às 10h30, o Bayern de Munique enfrenta o Hannover, fora de casa. O Borussia Dortmund encara o Mainz e o Bayer Leverkusen o Hoffenheim, em casa. Para terminar o giro nos campeonatos nacionais pela Europa, vamos ao campeonato francês. O Paris Saint-Germain, com 67 pontos, é o líder do campeonato. Lyon, com 59, já jogou nessa rodada nessa sexta-feira. O clube ganhou o jogo fora de casa contra o Montpellier, 2-1. Mas o Olympique de Marseille vem logo atrás com 58 pontos e pode recuperar a segunda posição no jogo deste sábado, contra o Brest, em casa. O líder PSG encara o Nice no domingo, às 4 da tarde. Lembrando que na próxima semana teremos as primeiras partidas entre os semifinalistas da Liga dos Campeões e a Liga Europa. Na terça-feira, dia 23, Bayern de Munique e Barcelona se enfrentam no Allianz Arena, na Alemanha, às 3h45 da tarde. E na quarta-feira, dia 24,
Borussia Dortmund e Real Madrid disputam a primeira partida no Westfalen Stadium, também às 3h45 da tarde. Já pela Liga Europa, os confrontos serão todos na quinta-feira, dia 25, às 4h da tarde. Basel enfrenta o Chelsea em casa, enquanto o Fenerbahçe encara o Benfica na Turquia. É com você, Diego. Informações do futebol internacional aqui no Gol Rádio Clube. Né? A Liga dos Campeões pegando fogo, Liga Europa pegando fogo, semifinais. Vou acompanhar esse Basel e Chelsea, se eu não me engano. Basel e Chelsea. Basel e Chelsea, eu gosto de ver quando time pequeno, assim, chega, tem telefone tocando aí, cara. Não tem. Né? Tem um telefone tocando aí, eu ouvi um sinal de telefone, mas enfim. Não. O Leandro. Ah, tá, mandando mensagem. Falando com mas enfim, os amigos dele. Vamos seguindo. E os campeonatos nacionais de campeonato alemão mais do que definido, Borussia Dortmund, não, Borussia não, Bayern de Munique, campeão, Borussia brigando ali pela segunda posição, Bayer Leverkusen terceiro, e os outros dois campeonatos bem encaminhados, o espanhol e o italiano. Palpite para a Liga dos Campeões? Eu acho que final é Bayern e Real Madrid. Bayern e Real Madrid. Eu tô achando que... Eu não levo fé nenhuma do Borussia. Pode até queimar minha língua, mas eu não levo fé nenhuma. Eu queria que o Borussia ganhasse só por causa do mosaico da torcida. Tá com toda a cara de Barcelona e Real Madrid. Mas não é a final que eu gostaria, mas tá com toda a cara. Não sei. Fala. Eu acho que o Bayern tem time pra desbancar o Barcelona. Tem, mas aí que tá. Vai ser qual Barcelona? Aquele do 2x0 contra o Milan e depois virou 4x0? A gente não sabe qual é a motivação do time hoje, né? Hoje o time tá empolgado. O Abidal voltou a jogar depois do câncer, o Tito Villanova voltou a treinar o time. O Barcelona tá muito motivado nesse momento. Mas o Diego falou uma coisa importante, e até porque o Guardiola tá do lado de lá agora, né? Ele não tá treinando efetivamente. Falando nisso, rapaz, levantar. Você viu o que o técnico do Borussia falou? Não. Que colocava as partes íntimas, né? Apostava as partes íntimas como técnico do Bayern, ia consultar o Guardiola sobre o estilo de jogo do Barcelona. E aí o presidente, acho que foi até o presidente do Borussia que falou isso. E aí o presidente do Bayern respondeu. Falou, tá acostumado, né, meu filho? Foi um negócio surreal. Ok. Oba! Foi um negócio surreal essa discussão aí. Agitou a semana na Alemanha. O nível tava lá em cima, né? Pois é, eu pensei aqui, como é que eu vou falar desse assunto sem expor ao ridículo? Mas é aquilo, o Guardiola assume na volta na próxima temporada, né? Mas será que esse time que tá jogando aí já é muito influenciado por ele? Ele tem dado toque lá no treinador? Não, alguma influência já tem. Porque o jogo do Bayern de Munique mudou muito. Pois é, e tem um timaço, um time que, deixa o Robin no banco, tem o Mário Gomes no banco. Tem reserva. É brincadeira, né? E ele vai apontar, apesar de que eu acho que são claros também os pontos fracos do Barcelona. Eu acho que o Bayern vai jogar muito mais focado, né, de uma forma muito mais eficiente, onde o Barcelona é mais fraco. É isso. O Borussia Dortmund vai ter que depender do Mário Götze, do Marco Reus estando fazendo jogos sensacionais, do que o Lewandowski pelo menos tem feito gols. Agora, o Real Madrid, Cristiano Ronaldo e mais 10, né? Pois é, e o Real Madrid também vem jogando muito, vem batendo de frente com o Barcelona nessa última temporada. Seguindo então com o Gol Rádio Clube, vamos encerrar com o noticiário do Fluminense com o Leandro Soares. Fluminense. Em partida realizada ontem, no estádio de São Januário, o Fluminense garantiu a classificação da primeira colocação do Grupo 8 da Taça Libertadores da América.
ao vencer por 1-0 o Caracas da Venezuela. O gol salvador foi marcado pelo atacante Rafael Sobis na segunda etapa. Necessitando da vitória, o clube das Laranjeiras entrou em campo sem os seus principais jogadores, Deco, Fred e Thiago Neves, que estão lesionados. Na partida, o tricolor foi mais ofensivo e o Caracas tentava aproveitar os espaços, se arriscando nos contra-ataques. O time venezuelano até que tentou e chegou a acertar o travessão em 2 oportunidades, mas na etapa final, Rafael Sobis aproveitou boa jogada de Carlinhos e garantiu a vitória, que carimbou a vaga do Flu nas oitavas da competição sul-americana. O próximo adversário do tricolor será o Emelec do Equador, que se classificou em segundo lugar no grupo 4, atrás do Vélez da Argentina. As datas ainda serão definidas, mas por ter sido líder do seu grupo, o Flu terá o direito de decidir a vaga em casa. Neste final de semana, o tricolor volta as suas atenções para a Taça Rio, segundo turno do estadual, e enfrenta o Bangu em partida válida pela última rodada de classificação. Com a anulação da partida entre Flamengo e Duque de Caxias, o Flu precisa apenas de um empate para definir a classificação para as semifinais e pode até terminar na liderança do grupo B, caso o Resende tropece diante do Boa Vista. Fluminense e Bangu se enfrentam no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio de São Januário. É com você, Diego. Fluminense que garantiu a vaga para as oitavas de final da Taça Libertadores e era isso que o clube queria, né? O Fluminense atuou sem seus principais jogadores, mas entrou com um time bastante esforçado agora na partida em São Januário e conquistou a primeira colocação, né? Também foi favorecido pelo empate do Grêmio contra o Huachipato fora de casa e agora vai enfrentar o Emelec, que é um adversário que não é tão difícil. Mas... não é isso tudo, Emelec. Vai pegar... O grande problema vai ser a altitude lá no Equador, né? Que pode atrapalhar um pouco. A questão é que era outro time do Equador que dava medo no Fluminense, não o Emelec. Como a gente falou no programa passado, quem tá surpreendendo mesmo é o Rainer. A dedicação dele ao time e o que ele tá fazendo na Libertadores, principalmente. O Fluminense tá fazendo valer o elenco, né, cara? Isso que eu acho que é o mais importante a diferença do Fluminense desse ano pro do ano passado. O Fluminense joga sem metade do time, conquista empate com o Grêmio fora de casa, garante a classificação com tranquilidade também em casa, enfim. Dessa vez acho que o Fluminense tá melhor preparado. Não joga bonito, mas garante o resultado, né? A título de informação, ontem foi o primeiro jogo que o Felipe entrou? Na Libertadores? Não. Contra o Grêmio ele entrou. Já tinha entrado contra o Grêmio. Ele também entrou aos 40 do segundo tempo, ele não tocou na bola, mas ele entrou. Ganhar dinheiro assim é fácil, né? E ele saiu do Vasco, mas ele que era o principal titular no Vasco. Entrou correndo no meio do campo, foi bem. Ele foi bem, ele partiu pra cima, deu umas boas enfiadas de bola ali no ataque. O Fluminense que não aproveitou, os atacantes que não aproveitaram. Não, ele entrou bem, auxiliou o time ali no final da partida, que tava precisando segurar a bola. E é um jogador bastante interessante pra comprar o elenco. É isso, e o Fluminense joga no próximo domingo, tentando garantir a vaga para as semifinais do Campeonato Carioca, né, da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Um empate carimba a vaga. Na verdade, o Fluminense já estava classificado, mas por conta dessa anulação aí do jogo Flamengo e Duque de Caxias, o jogo está subjúdice a essa necessidade do Fluminense conseguir pelo menos mais um ponto para matar de vez o Flamengo. Em relação à Libertadores, só uma confusão que tá tendo aqui. No regulamento, o Fluminense enfrentaria o... Eu não lembro quem era, mas o Fluminense não enfrentaria nenhum brasileiro na próxima fase, se passar pelo Emelec. E agora, no site da Conmebol, tá mostrando que ele vai enfrentar o vencedor de Atlético, Mineiro e São Paulo. Mas aí há uma readaptação. Talvez seja aquela troca que tem para brasileiros. Mas a diretoria tá vendo isso. Assim como um dos argentinos enfrenta o vencedor de News Old Boys e Vélez, se eu não me engano. News Old Boys. Não, tem outro argentino? Passaram 4 argentinos. O Boca, o Vélez, o Boca, Vélez, News e... Eu acho que o Tigre também passou. Acho que é o Tigre que... o Tigre, então. Pois é, mas então vamos fechando o Gol Rádio Clube de hoje, agradecendo a presença do pessoal na mesa, Leonardo Peçanha. Valeu, Diego, bom feriado. Valeu, Roberta Pires. Valeu, Diego, até a próxima. Felipe Bruno. Valeu, Diego, até a próxima. E Roberto, cobra o Léo. Leandro Soares. Valeu, Diego, um abraço, até a próxima semana. Luiz Felipe França. Valeu, Diego, foi uma honra estar aqui. Valeu, Fabrício Teixeira. Falou, Diego, sempre um prazer, abraço. Valeu, o Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kchniewski. Voltamos na próxima sexta-feira com todas as informações sobre o futebol. Valeu e um abraço! Você ouviu
Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.